Aleluia. Amém, queridos. Podem sentar. Obrigado, carinho dos irmãos. Toda glória e honra seja dada somente a Jesus. A gente sente tão honrado estar aqui caminhando ao lado do pastor Gustavo, da pastora Dinamarca, pastor Emerson e todos os pastores dessa igreja. E semana passada estive com o pastor Márcio, lá em Panamá, na reunião do Global Kingdom, e todas as vezes que eu estou com ele e com esses pastores preciosos, eu vejo algo muito precioso. Eu vejo uma intimidade com Deus, eu vejo uma ênfase genuína na verdadeira espiritualidade, que me atrai demais. E toda vez que eu venho aqui eu aprendo tanto. Dessa vez eu fui muito impactado pela forma que os irmãos oram muito. Eu vejo que isso é um dos grandes segredos da Lagoinha, porque vocês oram muito. Eu sei que tem a torre de oração, eu sei que tem oração acontecendo 24 horas, toda hora, todo lugar. Eu sei que tem equipe de oração orando agora, nesse momento. Mas eu também vejo como a igreja toda é mobilizada para orar, para buscar a Deus. Parabéns, eu sou muito motivado, eu aprendo muito toda vez que eu venho aqui. Eu amo muito os irmãos, sinto muito honrado mesmo poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com vocês. Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que é baseado em um versículo, em 2 Coríntios, capítulo 5. Abra sua Bíblia lá, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5. E se você... assim, se eu perguntasse para você qual o versículo mais conhecido de 2 Coríntios capítulo 5, talvez você diria, o versículo 17, né? Que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Realmente, esse é o versículo, acho, mais conhecido. Eu não vou estar pregando em cima desse versículo, mas eu vou estar pregando no versículo imediatamente antes dele, versículo 16, tá? Então 2 Coríntios 5:16. 5:16 é um versículo muito interessante. Quantas vezes eu tinha lido a minha Bíblia, quantas vezes eu tinha visto esse versículo. Uma vez eu meditando sobre essa realidade, sobre como faz toda a diferença quando a gente vê as pessoas pela ótica do Espírito, o Espírito Santo me fez lembrar desse versículo. E Deus começou a me dar essa mensagem. Foi muito forte, foi muito precioso, e ela tem mexido muito com a minha vida. Eu ainda estou aprendendo a colocá-la em prática, e eu quero compartilhar com vocês algo muito precioso. Vamos ler da palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Interessante esse versículo, né? Quantas vezes a gente lê um versículo desse e só continua lendo? Mas eu gostaria de enfatizar a primeira parte desse versículo. A pregação toda será só na primeira frase, na primeira parte desse versículo. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que no momento que você nasceu de novo, no momento que você entregou a vida a Jesus, dali em diante, você não deve conhecer ninguém segundo a carne. Então diga assim: ninguém conhecemos segundo a carne. Mas pastor Eibe, o que isso quer dizer? Deixa eu explicar. Existe uma realidade espiritual. Essa realidade espiritual, ela é real. Ela é, num certo sentido, até mais real do que a realidade natural. Por quê? Foi a realidade espiritual porque, por exemplo, quem criou tudo isso? Foi Deus. E Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, veja bem, às vezes eu conversando com as pessoas, eu fico um pouco frustrado, porque eu vejo que elas não entendem o que é a fé verdadeira. Por exemplo, a Bíblia fala que
A fé é convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas às vezes eu estou falando talvez com uma irmã, e ela, meu marido bebe, meu marido é isso, é aquilo. Eu falo, irmã, mas ele vai converter, irmã, ele vai entregar a vida a Jesus. E aí ela fala assim, talvez, esse aí só pela fé. Como se a fé fosse uma coisa irreal, como se a fé fosse uma mentirinha religiosa de brincadeira, uma força psicológica só pela fé. Você está entendendo? Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que a fé é convicção de fatos. Diga fatos. São fatos bíblicos. É uma convicção de fatos bíblicos que não se veem. Então, eu não vou fazer isso, mas se eu fosse pedir você para levantar a mão, mas não levante, tá? Mas se eu fosse perguntar para você, é um fato que você está sentado aí nesse banco? É um fato. Então, quantos têm fé bíblica que você está sentado nesse banco? Aí talvez muitos iam levantar a mão. Eu já peguei muita gente com isso, mas não quero pegar vocês. Porque muita gente fala assim, levanta a mão, porque eu falo, quantos tem fé que você está sentado no banco? A fé não é convicção de fatos? Então a pessoa levanta a mão. Mas eu falo, não está certo. Sabe por quê? Porque a fé é convicção de fatos que não se veem. Vocês estão entendendo? Você está vendo que você está sentado no banco. Então isso não é fé bíblica, isso é fé natural, fé humana. Isso é fé natural que você está usando para sentar no banco. Não é a fé bíblica. O que é a fé bíblica? A fé bíblica é a convicção de fatos que não se veem. Agora, é um fato que Deus está aqui? Nós temos muitas provas bíblicas, não é verdade? Que Deus está aqui, onde há 2 ou 3 reunidos, meu nome está lá, Ele mora dentro de nós, então Ele está aqui. Deus está aqui, Ele é onipresente, Deus está aqui. Mas quantos estão vendo Deus? Nenhum de nós, não é mesmo? Então quantos têm fé bíblica que Deus está aqui? Amém? Agora sim. Que coisa linda. Então, é vendo nesse mundo espiritual que é enxergando pela ótica do Espírito. Agora aqui está uma realidade muito forte. O que a Bíblia mostra? É quando eu aprendo a enxergar no mundo espiritual as realidades espirituais, aí que eu posso tomar posse dessas promessas. É interessante isso. Por isso que ele fala assim em 2 Coríntios 4,18: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não se vê. Mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E é interessante porque você sabe que na medida que você vai fixando os seus olhos espirituais, aí que sua fé cresce. Se você enxergar as promessas de Deus, as realidades espirituais, e tomar posse delas, para você poder tomar posse pela fé, você tem que estar enxergando elas no mundo espiritual. Você tem que fixar os seus olhos espirituais em cima delas. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus 6,12: não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança herdam as promessas. É quando você enxerga a promessa e você toma posse dessa realidade. Então é uma realidade espiritual, mas na medida que você apropria-se dessa realidade espiritual, aí ela vai se materializar no mundo natural. Entendeu? Então, por isso que é tão importante enxergarmos as pessoas não segundo a carne. Apóstolo Paulo disse o seguinte, pelo Espírito Santo, ele falou: daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Esse ninguém inclui a nós mesmos. Você sabia que é errado você ficar se enxergando segundo a carne? Se você já entregou a vida a Jesus, a Bíblia diz: daqui em diante a ninguém, diga ninguém, ninguém inclui a nós mesmos, ninguém inclui a mim mesmo. Eu não devo conhecer a mim mesmo mais segundo a carne. Interessante, quando o cristão insiste a ficar se enxergando segundo a carne, ele pode ficar muito triste.
a gente entra em depressão, que a gente começa a ver tantas falhas no natural, na própria gente. Quando as pessoas falam tantas palavras amorosas, como os pastores estavam falando, eu sei completamente que não é por causa de mim, é apesar de mim, porque eu sei que no natural, meu Deus, como eu preciso tanto. Mas a Bíblia fala que é pecado eu ficar insistindo em me enxergar segundo a carne. E fala, não, está escrito aqui na palavra, daqui em diante, ou seja, da conversão em diante, nós devemos aprender a não conhecer ninguém segundo a carne. Isso inclui a nós mesmos. Nós temos que aprender a conhecer nós mesmos segundo o Espírito. Nós temos que aprender a enxergar a nós mesmos pela ótica da palavra de Deus. Interessante que o próximo versículo, aí ele diz, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E interessante, no grego quer dizer uma nova espécie que nunca existiu antes. Você é uma nova pessoa, uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você nasceu de novo, meu irmão, você nasceu de novo de verdade. No seu espírito, você se tornou uma nova. Deus não cria uma nova criatura imperfeita, não é pelos nossos méritos, é só pelo sangue de Jesus. Mas no seu espírito, Deus criou uma nova criatura, como diz a Bíblia, aperfeiçoada para sempre, para a glória de Jesus. Olha para o seu vizinho e fala assim: poxa, então por dentro você é muito bonito, né? Aleluia. Mas fala para ele, mas por fora também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus 10:14. Eu gosto demais de Hebreus 10:14. Ele fala assim: que ele com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Peraí, parece uma contradição. Como que Jesus, por um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre? Tá, aperfeiçoou para sempre, amém. Mas os que estão sendo santificados, e aí que tá, porque a Bíblia fala que a própria palavra é uma espada que divide a alma do espírito. E aí que nós entendemos, na nossa alma, na nossa mente, nós estamos sendo santificados. Mas no nosso espírito, a Bíblia fala que Ele nos aperfeiçoou de uma vez para sempre. Porque não é pelos nossos méritos, é pelo sangue de Jesus.